Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e bendito Pai abençoe ricamente a sua vida, a sua família. Que o nosso Deus e bendito Pai abençoe ricamente o seu dia. Que o dia de hoje seja para você um dia muito produtivo em todos os sentidos. Bom trabalho, um trabalho produtivo, né? Que você possa ser usado por Deus aonde você estiver para falar para as pessoas do amor de Deus, para falar sobre o Senhor Jesus, né? Que a sua vida abençoada fale por você também, porque as pessoas quando elas observam a nossa vida sendo abençoada, elas querem saber o que aconteceu conosco, né? E elas, quando ficam sabendo então que foi Deus que nos abençoou, que foi o Senhor Jesus que transformou a nossa vida, que foi Ele que nos levantou, então elas vão querer também esse Deus bendito. É verdade, porque a melhor pregação é a nossa vida, né? É o nosso testemunho de vida. Mais do que meramente falar Deus te ama e Ele pode mudar a sua vida, o que realmente fala com convicção é o nosso testemunho, né? Nós que já fomos curados pelo poder de Deus, nós que já fomos libertados pelo poder de Deus, nós que tivemos a nossa vida transformada pelo poder de Deus, essa é a melhor pregação que há, tá bem? Antes da gente continuar, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não fez e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque fazendo assim você permite que o YouTube avise a você quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você desejar, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo aí e escreva nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim faremos, tá bem? Olha só, olha que palavra especial o Espírito Santo dá para a igreja, no caso aqui por meio do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz para mim, para você, para nós que já aceitamos a Cristo como Senhor. Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, ou seja, com seu próprio filho, todas as coisas? Então, maravilha, gente, olha que bênção isso aqui. Primeiro ele faz uma pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta retórica, é uma pergunta que se faz por perguntar, porque já se sabe a resposta. Quer dizer, se Deus é por nós, ou seja, se Ele está a nosso favor, não é? Se Ele está na nossa vida, então ninguém pode nos derrotar, ninguém pode nos impedir de viver de maneira bem-aventurada, de uma vida de sucesso. Ninguém pode. Não há homens, não há demônios, não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os invejosos? Não. Há pessoas invejosas no seu trabalho? Há pessoas que torcem, ficam torcendo para que você tenha prejuízo? Há pessoas que ficam torcendo para você perder o seu trabalho? Há pessoas que se alegram quando você está mal ou quando você tem um problema? Há pessoas do seu convívio que quando você tem uma bênção, quando você compra um carro novo, quando você tem um emprego melhor, quando você conquista alguma coisa, fica escrito na cara delas que elas não gostaram, elas fazem até um sorriso, forçado, aquele sorriso amarelo assim, mas você percebe que no fundo elas não estão gostando. Há pessoas assim? Há pessoas que já tentaram fazer trabalhos de feitiçaria, macumbaria, magia negra contra você e você ficou sabendo? Existe isso na sua vida? Pois bem, não importa. Tudo isso não é nada perto daquele que está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Tudo isso, todas essas pessoas e as invejas que elas têm e as obras malignas que elas fazem e os maus desejos que elas têm para a gente, não são nada, são lixo, com exceção das pessoas que não são lixo. Mas aquilo de mal que elas desejam é só lixo, né? O que devemos fazer com essas pessoas? Orar por elas, orar por elas. E muito crente não faz isso, viu? O crente, quando fica sabendo que uma outra pessoa tem inveja dele, tem olho grande, olho gordo, falou mal ou desejou mal, o crente parece que fica com raiva da pessoa, né?
O crente parece que jamais eu vou orar por aquela pessoa, o crente diz, mas está errado isso daí, viu? Isso não é comportamento de cristão, não. Não é comportamento de crente, não. Não é comportamento de filho de Deus, não. Por quê? Eu vou te falar o porquê. Aqui está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Só que para que essa palavra funcione em nosso favor, para que Deus realmente possa nos defender, nós precisamos, é necessário, indispensável obedecer à palavra dele. Ele não vai nos defender de qualquer maneira. Se a gente estiver no pecado, estiver fazendo o que desagrada a Deus, estivermos andando no caminho errado, ele não poderá cumprir essa palavra. É por isso que a gente vê muito crente levando cacetada do diabo, né? E a pessoa fala, se Deus é por mim, ninguém vai ser contra mim, mas está todo dia apanhando do diabo, está todo dia levando uma surra de Satanás, todo dia doente, todo dia amarrado, todo dia com depressão, todo dia infeliz, amargo, azedo. O que está acontecendo? É que o crente não entende isso, que Deus é a nosso favor, Ele é por nós, só que isso só se efetiva, só funciona quando a gente anda na palavra dele. Então, por exemplo, se você odeia o teu inimigo, você está errado. Se você não tem o desejo de orar por quem te persegue, por quem te calunia, por quem fala mal de você, você está errado. Se você fala mal daquele que fala mal de você, você está errado. Por quê? Porque na Bíblia está escrito para amar o inimigo, fazer o bem para eles, se for necessário, né? Está dizendo também na Bíblia, no Evangelho de Lucas, olha a referência bíblica aí, ó, para a gente orar por aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que nos amaldiçoam. É isso. Por quê, pastor? Não é justo fazer isso? É justo sim. Sabe por quê? Porque Deus está vendo. Então aquelas pessoas que tentam fazer mal para a gente, elas precisam de oração, são pobres coitados. Eles também precisam do amor de Deus, conhecer Jesus, elas estão oprimidas. Por que a pessoa tem inveja da gente, ou quer o mal da gente, ou se alegra com o nosso sofrimento? É porque elas estão na mão do diabo. O diabo domina essas pessoas. Você pensa que Deus não ama essas pessoas? Claro que ama, mas a gente tem que orar por elas. E quando a gente ora, a gente está abençoando a vida delas. E se você falar assim, mas pastor, e se a pessoa não mudar nunca? Se não mudar, não tem problema. A bênção volta para você multiplicada. Sabia disso? É como Jesus falou certa vez, olha, para os discípulos, né? Entrem nas casas e saúdem aquela casa com a paz. Se aquela casa não receber a paz volta para vocês. Gente, é simplesmente assim. Você não quer uma vida abençoada? Você não quer que Deus seja por você de verdade? Então, ande na palavra dele e você vai ter sucesso. Quando você obedece ao Senhor, você tem sucesso em tudo quanto faz. Você vai ser bem-sucedido no trabalho, na sua família, nos seus estudos, na sua vida espiritual principalmente, né? Você vai sentir muito mais a presença do Espírito Santo, você vai sentir a unção do Espírito Santo se manifestando na sua vida, você vai ser usado por Deus, você vai ser feliz na sua vida sentimental, você vai ter sucesso na sua vida familiar, enfim, tudo vai correr bem para você e você vai vencer todas as lutas, mas tem que andar na palavra de Deus para que Deus possa ser por você, tá? Para que ninguém consiga impedir você de alcançar o sucesso, o milagre, a bênção ou a resposta às suas orações. E a garantia está aqui, olha, no versículo de número 32, ele fala assim, ó, se Deus não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele está dizendo assim, ó, se Deus foi capaz de dar o mais importante que ele tinha, que era Jesus, para morrer por nós, para nos comprar de volta para ele, o resto é fichinha para Deus. Quer dizer, se Deus foi capaz de dar Jesus, muito mais ele dará as demais coisas: cura, libertação, prosperidade, provisão, proteção, direção, sabedoria, paz, conforto, consolo, enfim, tudo mais será dado. Agora a gente tem que andar na palavra dele. Por quê? Porque na mesma carta aos Romanos aqui que Paulo escreveu, no capítulo de número 6, no versículo de número 4, olha o que está escrito, a referência bíblica está aparecendo aí, ó. Fomos, pois, sepultados com ele, com Jesus, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós que cremos em Jesus, que passamos pelas águas, em novidade de vida. O que é andar em novidade de vida?
é viver uma vida diferente daquela que a gente vivia antes de aceitar Jesus, entendeu? Aquele estilo de vida que a gente tinha quando estávamos sem Cristo, isso aí deve ser apagado de nossa vida. Então você era uma pessoa que tinha raiva dos outros, você era uma pessoa que ficava magoado com os outros, você falava mal de quem falava mal de você, você amava quem te amava, mas odiava quem te odiava. Isso aí é um tipo de comportamento da velha criatura. E a Bíblia fala que a nossa velha criatura morreu. Quando fomos batizados nas águas, o que significa o batismo? Significa sepultamento, quando você é mergulhado nas águas, e significa ressurreição, quando você sai das águas. Por que tem que fazer isso? Porque o sepultamento só se sepulta quem morreu. Então, quando você aceitou Jesus, você estava se identificando com Ele na cruz do Calvário. O velho eu morreu ali, né? Aquela pessoa amargurada, rancorosa, aquela pessoa vingativa, aquela pessoa maledicente, aquela pessoa inclinada ao pecado, né? Morreu. Tem que sepultar. E quando você sai das águas, então você sai para viver uma nova vida, uma vida diferente daquela que você vivia. É claro que isso você tem que se impor também, você tem que querer fazer, porque é dessa maneira que Deus espera que você viva. E se você fizer isso, aquela palavra de Romanos que nós lemos agora há pouco no capítulo 8, ela vai se manifestar. Se Deus é por você, né? Justamente porque você agrada a Ele, anda na presença dEle e obedece a palavra dEle, ninguém será contra você. Qualquer coisa que tentarem fazer contra você não vai vingar, não vai prevalecer. Tudo que fizerem contra você vai voltar contra eles mesmos. Então, por isso, até que você tem que orar para que Deus tenha misericórdia deles, porque se não mudarem, a maldição para eles vai ser muito grande. Então, meu amigo e amiga, medita nessa palavra, começa o dia assim agradecendo a Deus, porque Deus é por você se você aceitou Jesus. Se você não aceitou Jesus, receba Ele hoje na sua vida como Senhor e Salvador. Mas se você já aceitou Jesus, hoje é o dia de você começar uma vida nova na presença dEle, entendeu? E todo dia que você se levantar, você diga: obrigado, Pai, porque o Senhor é por mim, portanto ninguém será contra mim. Mas lembre-se de andar na palavra dEle, porque se você começar o dia dizendo isso: obrigado, meu Deus, porque o Senhor é comigo e ninguém será contra mim, e for trabalhar, ou for estudar, ou for fazer o que tiver que fazer no dia, né? Amargurado, falando mal dos outros, né? Maledicente, só reclama, só murmura, não vai funcionar, tá bem? Tem que ter uma mudança de vida como nós vimos ali. A pessoa que está em Cristo e que passou pelas águas, ela espiritualmente falando ressuscitou para viver uma nova vida, uma vida que agrada ao Pai, uma vida diferente, uma vida onde a gente não dá lugar para os sentimentos, mas sim para a palavra de Deus, tá? As pessoas nos ofendem, de início pode até vir um sentimento de amargura, de revolta ou até mesmo de vingança. Porém, pela palavra de Deus, a gente vê que não é esse o comportamento que devemos ter. O nosso comportamento é aquele que você viu lá, né? Viver em paz, filho, orando para Jesus, orando até pelos inimigos, e deixa Deus cuidar da vida de todos nós, que Ele sabe como recompensar cada um segundo a sua fé. Tá bem? Vamos orar? Você gostaria de colocar um copo com água aí? Põe um copo com água e daqui a pouquinho nós vamos abençoar essa água, tá bom? Vamos falar com Deus? Oremos ao nosso Deus e Pai então e vamos começar esse dia na bênção e na vitória. Pai Celeste, Pai Santo, Pai Amado, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela Tua presença nas nossas vidas, muito obrigado pela permissão que o Senhor nos dá de vivermos mais um dia e experimentarmos neste dia a Tua misericórdia, o Teu poder, o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor nos dar mais esta oportunidade de falarmos contigo e também de ouvirmos a Tua mensagem, a Tua palavra. Que a Tua palavra, Pai, tenha falado com cada pessoa, tenha fortalecido essa pessoa que estava fraca e também tenha dado entendimento, Pai, a essa pessoa do porquê muitas vezes ela não vê o Senhor protegê-la como o Senhor gostaria. Mas agora ela entendeu, Pai, que ela precisa andar em novidade de vida, ter uma vida nova diante do Senhor, uma vida, uma postura diferente neste mundo a partir de agora, já que ela está em Cristo. Então, Pai, ajuda essa pessoa a viver de modo que te agrade. Te peço, Pai, ajuda essa pessoa que está aflita, que está angustiada, que está entristecida. Alegra o coração dessa pessoa com a Tua presença, faz ela sentir a Tua presença em seu coração. Meu Deus, estende a Tua mão e toca nessa pessoa para curar. Meu Deus, cura essa perna, cura essas veias, cura essa circulação no sangue. Meu Pai, que o Senhor faça um milagre nessa pessoa. Cura, meu Pai, essa pessoa que está com tumor, que esse tumor seque e desapareça, que esse problema vaze, desapareça.
Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que essa pessoa receba o seu milagre agora. Também te peço, Pai, abençoa essa pessoa que vai trabalhar, guarda ela e proteja essa pessoa no seu trabalho, no seu serviço, dê sabedoria que ela precisa, Pai, para dar conta daquele trabalho a que foi incumbida. Pai, ajuda essa pessoa também. Pai, responde a oração dessa mãe e deste pai que fazem em favor de seus filhos. E, Pai, pela resposta do Senhor, te damos graças. Também, Pai, finalizando esta oração, te peço, santifique este copo com água e que no beber desta água essa pessoa receba o seu milagre e a sua bênção. Em nome do Senhor Jesus, amém. Muito obrigado e graças a Deus. Amigo e amiga, terminamos de orar. Beba da água se você colocou a água aí, tá certo? E diga sempre, Deus é por mim, portanto ninguém será contra mim. Se Deus deu Jesus para morrer por mim, me dará também as demais coisas. E claro, né? Lembre-se de andar em novidade de vida. Viva diferentemente do que você estava vivendo. Na própria carta aos Romanos, que nós não lemos aqui, eu só vou citar rapidamente antes de encerrarmos, é dito que nós não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, não peguemos a forma do mundo, não vivamos de acordo com o mundo, tá? Vivamos de acordo com a palavra do Senhor. Vamos ser diferentes dos outros? Vamos, o nosso comportamento será. Muitas pessoas vão até zombar da gente, muitas pessoas vão até escarnecer da gente, muitas pessoas vão até perseguir. Infelizmente, provavelmente vai acontecer, mas não tem problema. As recompensas que o nosso Deus nos dá são muito maiores, incomparáveis, né? Diante dessas bobagens aí que o mal quer lançar contra a gente. E mais, temos a proteção do Senhor, tá bem? Tenha você um excelente dia e até o próximo vídeo.